Laboratório de Otimização Combinatória, professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre o problema do caixeiro viajante. Vocês estão ouvindo aí a música Chuva Agora, da banda 9000 Anjos. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa banda aí durou pouco tempo, né? Banda boa aí, com os caras bons, né? O Júnior Lima lá do Sandy Júnior, o cara toca bateria pra caramba, eu gosto dele tocando bateria. O cara é um showman, vamos dizer assim, o cara canta, o cara é um gato. E tem o champignon também no contrabaixo, né? Puta merda, o cara arrebenta. E tem os outros caras lá, o guitarrista da banda que é bom também, eu não conheço, mas o pessoal fala que é bom pra caramba também. Mas enfim, a banda durou pouco tempo. É, Vamos lá então, vamos falar sobre o problema do caixeiro viajante, ou então Traveling Salesman Problem, no inglês. De novo aqui usando slides do professor Cid Carvalho de Souza, da Unicamp. Esse problema do caixeiro viajante é bem clássico, tá, da área de otimização combinatória, problema bem difícil, é bem fácil de explicar, mas é difícil de resolver, né? E é um problema também que, digamos assim, foi um marco também na programação inteira, porque foi acho que um dos primeiros problemas para os quais se conseguiu fazer uma abordagem de programação inteira que, digamos, deixasse o pessoal de queixo caído, vamos dizer assim. Porque até então, na época, né, quando se falava em problema difícil, se pensava que, assim, na prática, não tem o que fazer, entendeu? O problema é difícil, o problema é NP difícil lá, então não vai resolver nada na prática, né? Só que com o avanço aí dos computadores e também das técnicas de otimização, passou-se a conseguir resolver instâncias razoavelmente grandes aí de problemas difíceis, né? Então isso se deu por conta dos avanços de hardware e também dos avanços dos algoritmos, né? Então foi aí o problema do caixeiro viajante foi um desses problemas dos pioneiros assim que o pessoal conseguiu propor alguma coisa interessante aí usando programação inteira. E esse problema também ele tem bastante aplicações, tá? Então é um problema importante aí também do ponto de vista prático, tá? É, Dando um bico aqui no meu suco. Então, o que é então o problema do caixeiro viajante, né? O que é dado para a gente como entrada é um grafo que tem peso nas arestas, tá? Aí a gente tem que encontrar uma tour, vamos chamar isso aqui de tour, tá? Passa exatamente uma vez por cada vértice, tá? A gente chama isso também de ciclo hamiltoniano, tá? Então, o ciclo hamiltoniano ele é um ciclo que passa exatamente uma vez, visita, né? Exatamente uma vez cada vértice do grafo, tá? Então, se você pensasse assim só em decidir se um grafo tem ou não tem um circuito hamiltoniano, e esse problema já é difícil, tá? A gente fala que o grafo é hamiltoniano, né? Quando ele tem pelo menos um circuito hamiltoniano. Então, só decidir se um grafo é ou não é hamiltoniano já é um problema difícil. Mas no problema do caixeiro viajante, a gente quer, dentre todos os circuitos hamiltonianos possíveis, a gente quer encontrar o que tenha custo mínimo, tá? Então é mais difícil ainda do que simplesmente decidir se o grafo tem ou não tem circuito hamiltoniano, tá bom? Beleza. Então é um problema fácil de explicar, né? É isso. A gente quer fazer essa tour aí que visita todos os vértices e quer fazer isso com o menor custo possível. Esse vértice 1 aqui, ele está
com a cor aqui diferente, porque geralmente a gente pode pensar nisso, né? Quando a gente fala aqui do caixeiro viajante, o caixeiro ele está saindo de algum lugar para entregar cartas lá, entregar encomendas, sei lá, e aí ele vai visitar todos os pontos aqui e voltar de volta para a origem. Voltar de volta é boa, né? Aí ele volta para a origem, tá bom? Mas isso aqui tanto faz, tá? A origem ser 1 aqui, a origem poderia ser qualquer outro vértice do grafo, que isso não ia mudar a solução, né? Porque é um ciclo, tá? Então você pode começar de onde você quiser. Pelo menos quando a gente fala dessa versão aqui do problema em que as arestas não têm uma orientação, né? Então essa aresta eu posso usar numa direção ou na outra. Quando o grafo é orientado, né? Então eu tenho o arco, por exemplo, do 3 para o 4, pode ser que eu não tenha o arco do 4 para o 3. Ou então eu posso ter o arco do 3 para o 4, do 3 para o 4 com um custo, mas o arco do 4 para o 3 é com outro custo, né? Então quando isso pode acontecer, aí já é outra história, tá? Quer dizer, não, mas é outra história não, assim, é assim, problema, quando é essa versão que a gente está vendo aqui, a gente vai falar que ele é simétrico, tá? Então, o custo de ir de um vértice para o outro é o mesmo custo de voltar, tá? Então, é o caso simétrico do problema. Mas com relação à origem aqui, né? Tipo, de onde você vai sair, isso não importa, se é orientado ou se não é, não importa, tá bom? Porque se fosse orientado aqui, vamos supor que estivesse indo aqui no sentido horário, né? Então, a gente vai do 1 para o 2, para o 3, para o 4. Do mesmo jeito, você podia começar em qualquer lugar, né? Começar aqui no 15, aí você vai seguindo a orientação aqui até chegar no 15 de volta, tá? Então, o que menos importa aí é por onde você quer começar. Beleza. Vamos ver um modelo aqui, o modelo clássico para esse problema, né? E a gente vai considerar esse caso simétrico, tá? Que é esse que está na figura aí, que é arestas, né? E não arcos. O grafo é não orientado. Então a gente vai associar uma variável binária a cada aresta do grafo com a seguinte interpretação. Se o valor da variável for 1, é porque a aresta está na solução. Se for 0, é porque a aresta não está na solução, né? Praticamente todos os modelos que a gente está vendo aí no curso são modelos assim, né? Em que a variável, quase todos, né? Não todos, mas quase todos são assim. Tipo, a variável binária e ela indica se o objeto lá ao qual ela está associada ele vai estar presente ou não na solução. Quando o valor é 1 é porque o objeto vai estar na solução e quando é 0 é porque não vai estar. E aí o que eu quero minimizar? Eu quero minimizar a soma dos custos de todas as arestas escolhidas, certo? Então essa aqui é a função objetivo. Aí a primeira restrição aqui, ela é a seguinte, ela é aplicada para todo vértice I do conjunto de vértices aí do grafo. O que tem que acontecer? O que é esse delta de I aqui? Ó? Delta de I é o conjunto das arestas que incidem no vértice I. Tá? Então, por exemplo, ó, vértice 13. Quais são as arestas que incidem nele? Puta, eu escolhi um que tem muitas. Vou pegar um que tem menos aqui. Ó. O 3. Quais são as arestas que incidem no 3? É a aresta 2, 3, a aresta 4, 3, a aresta 8, 3 e a aresta 13, 3. Essas 4 arestas estão no delta de 3, nesse conjunto delta de 3, tá bom? Então, para cada vértice do grafo, eu vou olhar para o delta I, desse vértice I, então estou olhando para todas as arestas que incidem no I, e eu tenho que escolher exatamente 2 dessas arestas, certo? Porque o vértice está lá no meio da tour, aí em algum momento vai ter uma aresta entrando e uma saindo, vamos dizer assim, tá? Tipo, tudo bem que aqui a gente não está indicando qual que está entrando e qual que está saindo, porque a gente podia fazer a tour em sentido horário ou anti-horário, tanto faz. Mas o fato é que tem que ter 2 arestas, certo? Então, não importa que qual que você vai entrar, qual que você vai sair, mas você vai entrar por uma e vai sair por outra, né? Então, eu não poderia usar a mesma aresta, tipo, para entrar e para sair, porque aí eu estaria visitando o mesmo vértice mais do que uma vez, né? Eu tenho que visitar cada vértice exatamente uma vez. Então é isso. Então, a primeira restrição é essa. Para cada vértice eu tenho que escolher exatamente 2 arestas que incidem nele. Se eu colocasse só essa restrição estrela aqui, ó,
o que que poderia acontecer? Ó? Eu poderia ter uma solução como essa aqui, ó, né? Em que eu tenho subtours, né? Então, por exemplo, eu tenho esse conjunto aqui de 6 vértices, né? Eles estão com duas arestas lá que incidem nele, né? Então eu escolhi duas arestas que incidem nele, né? Ele está sendo visitado exatamente uma vez, só que isso aqui tipo, é uma subtour, né? Ela não tá. Não é tudo uma tour só, né? É um monte de subtours, né? Então, quando a gente tem só essa restrição, desculpa, só essa restrição estrela aqui, ó, que eu vou chamar de restrição de grau, tá? Quando a gente tem só a restrição de grau, aí a gente vai ter essas subtours, tá bom? Ai, é que eu tô descalço aqui com o pé no chão e agora acho que tá me dando um friozinho, a janela aberta ali começou a esfriar um pouco. Então aí a gente vai precisar de uma restrição para eliminar essas subtours, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, qual que é essa restrição. E de U, o U é um subconjunto de vértices, tá? O E de U são as arestas que têm as duas pontas dentro desse conjunto U, tá bom? Por exemplo, ó, se eu estiver olhando para... Vamos pegar aqui esse aqui, ó, vai. Se eu estiver olhando para o conjunto U como sendo 2, 3, 1 e 8, quais são as arestas que estão dentro desse U? São as arestas que têm as duas pontas dentro desse conjunto aqui, que é o 1, 2, 3 e 8. Então é a aresta 2, 8, a aresta 1, 2, a aresta 1, 8, a aresta 3, 8 e a aresta 2, 3. Né? São essas 5 arestas aí, tá bom? Essas são as arestas que estão no conjunto E de U, beleza? Esse E de U aqui, ó, tá bom? Então, quando eu olho para qualquer subconjunto de V, o que tem que valer aqui? Ó? Tem que valer que o número de arestas dentro do U tem que ser menor ou igual ao tamanho do U menos 1, tá? Porque, tipo, se isso aqui for do tamanho do U, por exemplo, aqui, ó, o U tem tamanho 6 aqui nesse caso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas arestas tem aqui dentro? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das escolhidas, né? Eu não sei quais são todas as arestas desse grafo, mas estamos olhando as arestas azuis aqui, são ele só está mostrando na figura as arestas que foram escolhidas, né? Então aqui ele escolheu 6 arestas dentro de um conjunto de tamanho 6. Ou seja, é um subciclo, né? Esse outro aqui, ó, de 3 também, ó. São 3 vértices e 3 arestas, né? Então, tipo, se você tá com 3 arestas aqui dentro para 3 vértices, é porque, tipo, isso é um ciclo, tá? O que você tem que ter, na verdade, é sempre pelo menos uma aresta entrando nesse conjunto. Então, tipo, uma aresta que tem uma ponta dentro do conjunto e uma ponta fora, né? Que seria uma aresta entrando e uma saindo, tá? Então, você tem que ter pelo menos duas arestas que tem uma ponta dentro do conjunto e uma ponta fora, tá? Se você olhar aqui, ó, por exemplo, pegar um subconjunto aqui, ó, 9, 10 e 5. Das arestas escolhidas, ó, desse conjunto U aqui, ó, 9, 10 e 5, ele tem tamanho 3 e tem duas arestas escolhidas aqui dentro. Então ele é menor ou igual ao tamanho de U menos 1, tá? E a gente pode olhar também para as arestas que estão fora aqui, ó, tipo a aresta que tem uma ponta dentro e uma ponta fora, que é a aresta 9, 4 e a aresta 5, 6. Essas duas arestas, elas têm uma ponta dentro desse conjunto U aqui, que é o 9, 10 e 5, uma ponta dentro e uma ponta fora. Eu tenho duas, né? Tipo, uma entrando e uma saindo, tá? Então, para qualquer subconjunto, tem que valer essas duas coisas, né? Tipo, as arestas de dentro, elas têm que somar no máximo o tamanho do conjunto menos 1, ou então, tá? De forma equivalente, você tem que ter uma aresta entrando e uma saindo, tá bom? Pelo menos, né? Uma entrando e uma saindo. Você poderia ter mais, né? Tipo, se o meu conjunto fosse 5, 10, 15 e 11, se você olhar para esse conjunto U aqui, ó, você vê que dentro dele o U tem tamanho 4 aqui, né? Então eu posso escolher no máximo 3 arestas aqui dentro. Mas eu escolhi só duas, né?
Eu poderia também dizer que eu tenho que escolher pelo menos duas arestas que tem uma ponta dentro e uma ponta fora. Né? E para esse conjunto aqui, os 5, 10, 15 e 11, a gente vê que tem quatro arestas que tem uma ponta dentro e uma fora, né? Que é a aresta 5, 6, tem uma ponta dentro e uma fora. A aresta 10, 9, tem uma ponta dentro e uma fora. A aresta 15, 18, tem uma ponta dentro e uma fora. E a aresta 11, 7, tem uma ponta dentro e uma fora. Tá bom? Então, essa restrição aqui, ó, eu posso optar, tá? Ou por colocar essa restrição, dizendo que as arestas que estão dentro, né, tem que ser no máximo U menos 1, ou então, de forma equivalente, eu posso olhar para essa restrição aqui, ó, que está aqui embaixo, ó, que é o delta do... Aqui está W, mas você poderia pensar que é o U lá, tá? Esse W também é um subconjunto do V, tá? Da mesma forma que o U, tá? Então pensa que esse W é U, eu vou até chamar ele de U, tá? Então o delta de U, quem é o delta? O delta quando é para conjunto, são as arestas que tem uma ponta dentro do conjunto e uma ponta fora, tá bom? Então, para qualquer subconjunto do grafo lá, quando eu somar as arestas que tem uma ponta dentro e uma fora, eu tenho que escolher pelo menos duas, tá bom? Então essas duas restrições são meio que equivalentes, tá? Eu tô falando isso porque o slide vai falar isso aqui, né, vai tentar dar algum argumento aqui, mas eu acho que eu já estou tentando começar para vocês aqui já na parte intuitiva, que eu acho que já é suficiente, tá bom? Então a restrição de eliminação do subciclo, eu posso escrevê-la de duas formas diferentes. Ou dessa forma aqui, considerando as arestas que estão dentro do U, e aí a soma tem que ser menor ou igual a cardinalidade de U menos 1, ou então, isso para todo subconjunto U, ou então, para todo subconjunto W, vou chamar de W, eu somo as arestas que tem uma ponta dentro e uma fora de W, e isso tem que ser pelo menos 2, tá bom? Qualquer uma dessas duas restrições aí consegue dar conta de eliminar esses subciclos aqui, tá bom? E é claro que quando eu falo U lá dessa restrição, ele tem que ser um subconjunto próprio do V, ó. Eu não posso aplicar essa restrição no V, né? No V todo, porque aí, quando for no V todo, tipo aqui, putz, tem muito vértice, eu não vou nem contar. Acho que tem 15, 16, 18, né? Se não pulou nenhum, né? Tá indo do 1 até o 18, então tem 18 vértices. Então, a gente vai ver aí que tem 18 arestas escolhidas. Você conta aí que você vai ver que vai ter 18 arestas escolhidas, tá bom? Ou seja, o problema, assim, você não pode aplicar essa restrição para o V, né? Certo? Então tem que ser um subconjunto próprio do V, certo? Beleza. Aí observações, ó. O número de desigualdade de eliminação de subciclos é O de 2 elevado a n. Porque, tipo, qualquer subconjunto de vértices eu aplico aí na equação. Então, eu tenho 2 elevado a n, né? Que eu tenho para cada vértice do grafo, ou ele tá ou ele não tá no V, no U. Oh, caramba, toda hora eu quero falar U, eu falo V. Então, para cada vértice do grafo, ou ele tá ou ele não tá no U, certo? Então, quais são todos esses U's aí? É tipo todas as escolhas possíveis, né? Então, 2 elevado ao tamanho aí ao número de vértices do grafo, que a gente está chamando de n aqui, tá bom? Então, um número exponencial, né? Então, ou seja, não dá para a gente colocar todas essas restrições aqui a priori no modelo, tá bom? O que a gente vai ter que fazer aqui é igual vocês vão fazer lá no trabalho, lá da recloração convexa, né? Eu mostrei também para vocês lá um modelo que tem uma restrição lá, que tem uma quantidade exponencial delas, né? Uma classe lá de inequações que tem uma quantidade exponencial e que, obviamente, você não vai colocar todas elas, né? Você vai trabalhar com um plano de corte, certo? O algoritmo de plano de corte que a gente viu aí já na disciplina, né? Fazendo branch and cut, né? Para resolver o TSP, começa-se com uma formulação que use apenas as desigualdades de grau, tá bom? E a relaxação linear aí então, em vez de ter o x inteiro, a gente vai colocar o x como sendo menor ou igual a 1, maior ou igual a 0,
né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver a relaxação linear do modelo, né? Mas aí então a gente começa o modelo sem essa restrição, sem nenhuma restrição dessa aqui, e aí a gente vai aplicando, resolve a relaxação linear, tenta encontrar um corte, se encontrar, coloca o corte, resolve de novo a programação, o programa linear, aí tenta de novo encontrar corte, e fica fazendo isso até a gente resolver lá o problema da separação e chegar à conclusão que não tem mais nenhum corte para incluir, certo? Aí não tendo mais nenhum corte para incluir, a gente resolveu a relaxação linear do modelo, certo? Aí a gente parte para fazer branch, né? Fixa lá a variável fracionária, né? E aí no próximo nó que a gente for explorar da árvore do branch and bound, a gente vai de novo, fazer a separação dessas inequações aqui, tá bom? E aqui do ponto de vista de implementação, se a gente fosse implementar isso aqui, vocês iam ter que fazer igual vocês vão fazer lá nesse segundo trabalho, que é o quê? É um modelo que inicialmente ele não é tipo um modelo para o problema. Tipo, inicialmente quando você não tem a inequação de subtour, de eliminação, né, de subtour, pode acontecer isso aqui, né? Tipo, de você ter soluções inteiras, mas que tipo elas não são viáveis do teu problema lá do caixeiro viajante, porque no problema do caixeiro viajante a gente não quer subtours, né? Então o teu modelo inicial, como ele não tem a eliminação de subtours, ele não é um modelo para o teu problema, tá? Então tipo você vai ter que separar essas inequações aqui com aquelas lazy constraints lá que eu expliquei para vocês. Tô falando agora do ponto de vista de implementação, né? Você acaba tendo que implementar o user cut para separar as soluções fracionárias que de repente violam essas inequações, mas também vai ter que ter o lazy constraint para quando o solver encontrar uma solução inteira, você ver se essa solução inteira não viola também uma inequação dessas aqui de subtour, porque aí o solver tipo, ele vai desconsiderar aquela solução inteira que ele encontrou através de alguma heurística, alguma coisa assim, tá bom? Ou apareceu, né, às vezes você resolvendo lá como é que chama lá, o programa linear, fixou algumas variáveis e tal, pode ser que dê uma solução inteira, né? Aí você vai ter que separar também, caso ela esteja violando lá alguma inequação de subtour aqui, de eliminação do subtour, você vai ter que cortar essa solução também. Então você tem que implementar tanto o user cut callback lá no Cplex como o lazy constraint. Mesma coisa que vocês vão fazer no trabalho aí, nesse segundo trabalho. Aí então aplica-se então o algoritmo de plano de corte, onde são separadas as desigualdades de subciclo. Beleza. Deixa eu dar um spoiler aqui, ó, rapidinho. Ó. Equivalência entre separação e otimização. Tá? Isso aqui é um resultado importante. O Groeschel, o Lovász e o Shriver, não sei se é assim que pronuncia, provaram que a complexidade computacional de resolver o problema de otimização para um determinado poliedro P é equivalente àquela de se resolver o problema de separação para o mesmo poliedro. Tá? Então, ou seja, quando a gente tem que resolver lá esses problemas de separação e a gente tem um algoritmo polinomial para resolver o problema da separação, significa que esse procedimento aí de plano de corte, ele vai, digamos que, convergir em tempo polinomial. Tá? Não é bem isso, tá? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu já vou explicar o porquê que eu estou falando mais ou menos. Mas assim, então vou falar mais corretamente, vai. Corretamente significa o quê? Que se você consegue resolver o problema de separação em tempo polinomial, então você consegue resolver esse programa linear em tempo polinomial, tá bom? Então, ou seja, a gente tem um programa linear aqui, ó, eu estou falando do programa linear, tá? Que é relaxando a restrição de integralidade. Só que tipo esse programa linear ele tem uma quantidade exponencial de restrições, né? Então isso você pode pensar assim, pô, então eu vou gastar tempo exponencial para resolver o programa linear, porque ele tem uma quantidade exponencial de restrições, não tenho como resolver isso em tempo polinomial. Mas o que esse resultado diz do Lovász aí, do Shriver e do Groeschel,
esse resultado diz que se você consegue resolver o problema de separação dessas inequações em tempo polinomial, então você também consegue resolver esse programa linear em tempo polinomial, tá bom? Aí por que eu tinha falado do mais ou menos lá? Porque, tipo, depende do algoritmo de programação linear que você vai usar, tá bom? Porque, tipo, o método simplex, que eu expliquei para vocês lá bem por cima na aula, ele não é, tipo, polinomial, tá? Tipo, no pior caso, ele pode ter uma execução exponencial, tá bom? Apesar de que na prática esse algoritmo é muito bom, tá? No caso médio ele é muito bom, ele é polinomial, né? Ele é o algoritmo mais usado. As variações lá do simplex, né? Porque tem o simplex dual, tem variações do simplex, tá? Mas é o algoritmo mais usado, né? Só que na prática, né? Só que ele não é polinomial, tá? Na teoria tem um método lá dos elipsoides, né? E tem também o método dos pontos interiores, né? Que são métodos polinomiais, tá bom? Então, no caso desse resultado aí do Grotius, do Lovász e Shriver, foi um artigo que eles escreveram logo que saiu o método do elipsoides, né? Então, foi quando foi a primeira, acho que se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas se não me falha a memória, foi o primeiro algoritmo polinomial para resolver programas lineares. Foi o método dos elipsoides, né? E aí, tipo, pegando esse resultado dos métodos dos elipsoides, foi que eles conseguiram provar esse resultado aqui, da equivalência entre separação e otimização. Ou seja, fazendo a separação lá, usando o método dos elipsoides, isso converge em tempo polinomial. O algoritmo termina em tempo polinomial, tá bom? Mas na prática, o que a gente faz é tipo usar o método simplex lá do solver e colocar os cortes, tá bom? E isso funciona bem na prática, tá bom? Beleza. Deixa eu dar um bico no meu suco aqui. Então, em programação inteira, sempre que a gente tem inequações que a gente consegue separar em tempo polinomial, a gente fica aliviado, entendeu? Porque por mais que o modelo ele possa ter lá uma quantidade exponencial de restrições, às vezes também pode ter uma quantidade exponencial de variáveis, né? Mas se a gente consegue gerar as restrições ou gerar as variáveis em tempo polinomial, a gente, tipo, a coisa tende a funcionar bem, tá bom? E aqui a gente vai ver que é o caso, né? É tanto lá no caso do trabalho que vocês estão fazendo aí, da recoloração convexa, né? A separação tem lá o algoritmo polinomial que eu expliquei para vocês. E aqui no caso do caixeiro viajante também, tá? Tem uma separação que dá para ser resolvida em tempo polinomial, tá bom? Sabe o que eu acho, pessoal? Puxa, eu acho que eu vou dar uma pulada aqui, viu? Vocês vão falar assim, o Freire tá ficando doido, né? Ele vai pular a aula inteira. Mas é que sabe o que é? É que assim, eu acho que, poxa, vocês já estão vendo bastante coisa aí na disciplina, eu acho que já estão vendo um conteúdo bom e, tipo, tem algumas coisas aqui que é de algoritmo mesmo, né? Que, tipo, tem a ver com algoritmo de fluxo e tal. E eu acho que eu não queria, tipo, fazer vocês quebrarem a cabeça com isso não, tá? O que rola aqui, pessoal, é que assim, para entender, isso aqui tipo, é uma disciplina lá de tópicos lá, cadê, ó? Tópicos em otimização combinatória, tá? Tipo, essas disciplinas que começam com tópicos, geralmente elas são disciplinas mais avançadas, tá? Elas pegam, tipo, tópicos mais avançados, tá? E é uma disciplina teórica e tal. Então, tipo, para quem gosta de algoritmos e tal, aqui é o momento de se lambuzar, vamos dizer assim. Porque, tipo, tem o algoritmo do corte mínimo, fluxo máximo, né? E aí você vai ver aqui, vendo isso aqui com mais calma, você vai ver que, tipo, para resolver o problema da separação aqui, ó, você teria que rodar o problema de corte mínimo, fluxo máximo para todos os pares de vértices, né? Então, ou seja, vai dar n ao quadrado vezes
o número de vezes, né, que você vai ter que rodar o algoritmo que resolve o problema do corte mínimo e fluxo máximo. Aí depois ele vai mostrar aqui que dá para melhorar isso. Não precisa tipo, rodar uma quantidade quadrática de vezes, dá para rodar uma quantidade linear de vezes. Mas enfim, para isso eu teria que explicar para vocês aqui o problema do fluxo, né? Então acho que para essa disciplina deles aqui, acho que eles já estavam assumindo que o aluno já conhece essa coisa de fluxo máximo, corte mínimo e tal, que acho que não é o caso de vocês, né? Eu, pelo menos, quando eu dou essa disciplina na pós-graduação, eu posso até pegar um pouco mais pesado com o pessoal. Mas como eu estou dando essa disciplina agora só na graduação, então, tipo, vou pegar mais leve aí, tá bom? Então, tipo, eu vou dar uma pulada nessa parte toda, tá? Tem aqui uma outra inequação que ele vai mostrar, que eu também não vou mostrar, uma outra inequação que é válida aqui. E aqui, ó, só para a gente fechar aqui, ó, tem os recordes aqui, né? Então, tipo, o TSP aqui com mais vértices, que até, eu não sei se isso está atualizado até 2021, tá? Mas até onde eu pude ver lá, então aqui, ó, na época do... Aliás, eu nem sei, deixa eu ver se tem data aqui. Ah, tá aqui embaixo, ó, 2011, né? O segundo semestre de 2011. Então, até essa data aí, ó, o recorde era esse aqui, ó, o TSP com o maior número de vértices que tinha sido resolvido era quase 86 mil vértices, tá? Uma instância grande. Veio de uma aplicação aqui de construção de circuitos lá, VLSI, tá bom? Depois, ó, o segundo, ó, um que tinha quase 25 mil cidades na Suécia, né? O outro, cidades eu ia falar Germânia, na Alemanha, né? 15 mil cidades aí. Então são instâncias aí de um tamanho razoável, né? Aqui não está dizendo quanto tempo, né? Que o pessoal para resolver isso aqui, às vezes eles gastam lá vários dias ou sei lá, meses, enfim, depende aqui também os computadores que eles usam e tal. Às vezes faz digamos, uma força-tarefa aqui para rodar e conseguir resolver instâncias grandes assim. Tem essa instância aqui, ó, do TSP com 100 mil vértices do quadro da Mona Lisa, né? Eles tipo transformaram lá quebraram aqui o quadro como se fossem pixels, vai? E aí associaram um vértice a cada um desses pixels e aí atribuíram aí algum custo aí, não sei baseado em que, né? Sei lá, na diferença de cor, não sei. E aí só para brincar, né? Só para brincar. E aí estão tentando resolver aí, achar a TURA aí, resolver o TSP. Só que essa instância aqui ela não tem solução ótima ainda, né? Essa aqui é a melhor solução encontrada até o momento. Ela tem um gap bem pequeno, tipo o gap é a diferença lá entre o lower bound e o upper bound, né? Então, tipo, tem um gap bem pequeno, mas o gap não zerou ainda, né? Então não se sabe se essa solução é ótima ou não. Certo? Então, só para vocês conhecerem aí a parte da história, aí, vamos dizer assim, do TSP, tá bom? Eu vou só para, tipo, só porque a aula também acabou ficando um pouco curta, eu vou falar um pouquinho desse problema de fluxo máximo e corte mínimo, mas eu não vou dar nenhum algoritmo nem nada, só vou, tipo, falar um pouco sobre esse problema. Porque, tipo, o que acontece, né? Quando a gente quer resolver aqui o problema da separação, se a gente olhar para essa inequação que a gente quer separar, né? Então, tipo, a gente quer escolher um subconjunto de vértices W, que quando a gente olha para delta de W, que são as arestas que tem uma ponta no W e uma ponta fora do W, essas arestas tem que somar aqui, o x delas, né, tem que somar maior ou igual a 2. Né? Aí, tipo, se a gente quer saber se essa inequação ela está satisfeita para todos os subconjuntos W, a gente pode resolver isso com um problema de otimização, né? A gente encontra um subconjunto W que minimize essa soma aqui, tá? Então o que ele está falando aqui, ó, minimiza um conjunto W que minimize essa soma. Porque, tipo, se ele minimizar essa soma, então eu encontrei o W lá que minimiza essa soma.
Se esse mínimo for maior ou igual a 2, significa que para todo o conjunto W, essa soma do lado esquerdo é maior ou igual a 2, certo? Porque eu peguei o que minimiza isso e já está dando maior ou igual a 2, então qualquer outro que eu pegar vai dar maior ou igual a 2 também. Então isso serve para quê? Para eu parar de colocar corte, né? Porque tipo assim, pô, se o mínimo já é maior ou igual a 2, então não tem mais corte para colocar. Por mais que tem várias inequações dessa que eu não coloquei ainda, eu não preciso colocar porque elas já estão satisfeitas, né? Eu posso parar lá, resolvi a relaxação linear. Por outro lado, quando eu encontro esse W aí que é mínimo e essa soma deu menor do que 2, pô, então eu encontrei um W aqui que a inequação dele está violada. Então eu encontrei um corte. Aí eu posso colocar esse corte e aí resolver a relaxação linear de novo. E aí vou fazer isso de novo, vou resolver esse problema de otimização de novo, né? Aí se eu encontrar mais corte eu vou colocar de novo, tá bom? Então o que eu quero resolver é minimizar isso aqui, tá? E esse minimizar, ó, tipo, se você olhar para esse conjunto aqui como sendo o W lá, ó, quem são as arestas que estão com uma ponta dentro e uma fora? É isso aqui, né? Essas que estão em vermelho aqui. Tá? Aqui nessa figura o grafo está orientado. Tá? No nosso problema lá o grafo não é orientado. Mas vamos pensar aqui como se fosse orientado. Tá? Então, quando a gente fala de uma aresta com uma ponta dentro e uma fora, no caso do orientado, vamos pensar que a ponta inicial está dentro e a ponta final está fora. Tá? Vamos pensar aqui, eu estou pensando agora no problema do fluxo. Tá? Então, tipo, tem uma... puxa, vamos pensar que não tem, vai. Pensa que não é. Não é porque tem uma aresta voltando. Vamos pensar assim, vai. Imagina que não tem esse arco aqui, ó. Esse arco com 6 aqui. Imagina que ele não existe. E imagina que aqui são arestas e não arcos, tá bom? Então você pode andar nas duas direções, certo? Para ficar o... Desculpa aqui porque fui eu que coloquei essa figura, nem tá no slide do Cid, ó. Que os slides do Cid são esses azuizinhos aqui, né? Eu que tipo catei uma figura aqui da internet e sem nem citei a fonte aqui e peguei essa figura de grafo orientado aqui, só para eu ter um desenho. Tipo, acho que eu devo ter feito isso na pandemia, eu imagino. Ou não, eu não sei, acho que esse slide já nem era da época da pandemia, mas enfim, tô tentando aliviar minha barra aqui, mas não tá dando certo. Eu podia ter construído uma figura melhor, né? A figura até tá uma resolução horrível aqui. Enfim, chega de criticar. Mas então imagina isso, tá? Imagina que são arestas e não arcos e que não existe esse arco, não existe isso aqui, ó, tá bom? Esses 6 aqui, ó, tá? Então as arestas que tem uma ponta dentro e uma fora desse conjunto W aqui são essas vermelhas, tá? Isso aqui é um corte, mas não um corte agora de... infelizmente aqui a gente está olhando para a palavra corte em duas situações diferentes, né? Ela não é um plano de corte, tá? Ela não é um plano de corte. Ela é um corte no grafo. O que é um corte no grafo? É um conjunto de arestas que separa esse meu conjunto U aqui do resto, tá bom? Então o meu conjunto U ou W, vamos chamar de W. Vamos supor que o W é esse cara amarelo aqui. Se eu arrancar todas essas arestas vermelhas, eu não tenho mais como sair do W e chegar em nenhum outro vértice do grafo, tá bom? Então eu cortei todas as possibilidades de eu sair do W e chegar em algum vértice fora do W. Isso que é um corte, tá bom? Aí, tipo, o que é um ST corte? Ó, isso aqui é um S, tá? Não tá dando pra ver direito, mas é um S. Isso aqui é um T, tá? Um ST corte é um conjunto de arestas que se eu remover, não vai ter mais caminho de S a T. Então, tipo, tá separando o S do T, tá? Então, essas arestas vermelhas, elas são um ST corte, tá? Se eu arrancar elas, não vai ter caminho mais de S para T, tá bom? Aí, o que acontece? Quando a gente quer resolver problema de fluxo máximo, o que é o fluxo máximo, tá? Imagina que o número que está aqui nesses arcos é a capacidade de cada arco. Então, tipo, se é 10 aqui, significa que eu posso passar 10 unidades de fluxo por aqui, tá? Então, por exemplo, se isso aqui fosse em ruas, né? Então o 10 aqui está dizendo para mim que eu consigo passar, sei lá, 10 carros por minuto, sei lá, por segundo, nessa rua aqui.
né? Nessa outra só passam 5, nessa aqui passam 15, né? E assim por diante, né? E aí, tipo, se eu quero passar o maior número possível de carros saindo de S e chegando em T, né? Eu quero saber qual o número máximo de carros que eu consigo fazer sair de S e chegar em T por segundo, vamos supor que a gente está medindo isso por segundo. Então, o que vai acontecer? O que vocês já estão cansados de saber na vida de vocês. Tipo, quando vocês vão pegar um trânsito, o que mais tipo enche o saco? É o gargalo, né? Você fala, tem um farol ali que tipo, vira tudo, fica tudo embolado ali e tipo, aquilo ali é o que faz eu me atrasar, vamos dizer assim, tá? Então, nessa coisa do fluxo máximo, o que impede aqui o fluxo de crescer mais, né? É o corte mínimo, que é o gargalo do grafo. Então, tipo, quando eu quero ir de S para T, cada corte desse aqui é um possível gargalo, tá? Por quê? Porque, tipo, esse corte, ó, dá para perceber que se eu somar aqui a capacidade desses arcos, então 9 com 15 vai dar 24, com 8 vai dar 32, com mais 30 vai dar 62, tá? Então esse corte ele tem capacidade 62. Então significa que não dá para passar mais do que 62 carros por minuto por esse corte aqui, ó, tá? Então se você mandar tipo mais do que 62 carros por segundo, a hora que eles estiverem aqui nesse corte vai dar algum problema, vai começar a gerar trânsito aqui para trás, porque só passa 62 aqui, né? Então qualquer corte do grafo ele me dá um limitante superior no fluxo máximo. Então eu já sei, olhando para esse corte, eu sei que o fluxo máximo é no máximo 62, tá bom? Pode ser que tenha um corte ainda menor que esse. E de fato tem, ó, se você olhar para esse corte aqui, ó, passando aqui pelo meu mouse, ó, tá? Que ele pega a aresta S2, a aresta S3 e a aresta S4. Esse corte ele tem capacidade 5 mais, 10 mais 5, que é 15, mais 15, que é 30. Então esse corte aqui tem capacidade 30. Então eu sei que o fluxo máximo é menor ou igual a 30. Né? E qualquer outro corte aqui vai me dar um limitante superior no fluxo máximo, tá bom? Aí, tipo, estudando esse problema mais a fundo, a gente vai chegar à conclusão que há uma igualdade entre essas duas coisas. Tipo, o fluxo máximo é igual ao corte mínimo, tá? Então, o que limita o fluxo vai ser o pior corte do grafo, que tipo, é o gargalo do grafo, certo? E aí é isso, pessoal. Tipo, esse negócio do corte mínimo, então, quando eu quero encontrar lá aquele U lá, ó, eu quero encontrar o W, na verdade, né? Ó, é um W, quando você for olhar arestas que tem uma ponta nele e uma ponta fora, você está olhando para um corte, né? É o corte que separa o W do resto, tá bom? Então você quer encontrar um conjunto W que o corte lá que separa ele do resto seja mínimo, né? Que você quer minimizar isso aqui, né? E aí, tipo, dá para resolver isso se a gente resolver esse problema de ST, corte mínimo, para todos os pares ST, tá bom? Então a gente fixa um S e um T. Um S e um T resolve fluxo máximo. Fixa outro ST, resolve. Aí, tipo, cada vez que você rodar, você vai encontrar um fluxo máximo, corte mínimo, né? E o que interessa pra gente é o corte mínimo. Então, você vai encontrar um corte mínimo de S a T. Você rodando de todos os pares, você vai encontrar o corte mínimo geral do grafo, né? E aí, tipo, você resolver esse problema aqui, que você queria, tá? Encontrar esse U aqui, que tem, o corte dele para fora é mínimo, né? Corte mínimo. Não sei se eu falei máximo sem querer. Corte mínimo, né? Então você vai rodar para todos os pares, pega o menor de todos os cortes mínimos que você encontrou. Esse vai ser, digamos, o corte mínimo global do grafo, né? E aí você resolveu o problema que você queria, tá bom? Aí depois aqui no texto ele vai tipo tentar melhorar isso aqui, tá bom? O pessoal que gosta aí
daquela disciplina lá, desafios de programação, né? Pô, isso aqui é bem legal, tá? Porque, tipo, se você tivesse que resolver um problema desse lá como desafio de programação, provavelmente eles iam querer que você conseguisse melhorar isso aqui, ó. Pegar o algoritmo de fluxo, em vez de rodar para todos os pares, dá para você rodar um número menor de vezes aí esse algoritmo, tá bom? Mas eu não vou entrar nesses méritos aqui não, que aí eu acho que já vai ficar pesado aí para vocês, tá bom? Depois ele ainda ensina um truque a mais aqui, ó, de fazer contração de arestas, tá? Enfim, e depois ele apresenta uma outra inequação aqui, uma outra inequação para cortar soluções fracionárias, né? Então ela não tem a ver mais com eliminação de subciclo, ela tem a ver com cortar soluções fracionárias, tá bom? Mas eu não vou entrar nisso não, tá bom? Acho que tá bom por hoje aqui. Beleza, pessoal? Então, boa semana para vocês. Se cuidem aí e façam o trabalho, tá, pessoal? Façam o trabalho lá, me mandem dúvidas. Até agora ninguém me mandou nenhuma dúvida do trabalho, né? Geralmente o pessoal me manda dúvida aí, começa a me mandar as dúvidas muito em cima da hora. Então vamos caprichar lá, pessoal, para vocês terem um Natal feliz. E eu também. Beleza? Abraços aí. Tchau, tchau.